nós vamos falar do programa Alerta Geral, aqui da Rede Super. E para isso eu tenho a honra de receber o apresentador desse programa, Fernando Borja, que também vai compartilhar um pouco da sua experiência profissional e ministerial. É isso aí, né, Nando? Beleza, obrigado pelo convite, é uma delícia participar. Primeira vez que eu venho, né? É a primeira vez. É a primeira vez que... Não, você já participou de tudo um pouco. No anterior, no outro programa que você tinha, eu participei. Ah, no bate-papo, a gente fazia o bate-papo, é verdade. Mas você tem, agora voltou o projeto, o Alerta Geral, ficamos um bom tempo aí sem o Alerta Geral, você esteve fora também, uma época? Acho que desde 2004 a 2013, faz uns 9 anos que 9 anos. É. Ô, Nando, e aí a gente percebe o seguinte, você apresenta aqui o Alerta Geral, então você é o apresentador. Agora, do outro lado, a gente tem a pessoa Fernando Borja. É a pessoa que idealizou, que, vamos falar assim, que trouxe a ideia do Alerta Geral com a proposta até de mente aberta, porque debater e conversar sobre assuntos que não são discutidos na comunidade cristã e muito menos na comunidade geral. Eu tenho visto alguns temas que são assim, quentes, ferve, mas é tão relevante quanto, em alguns momentos, você estudar, em alguns pontos, algumas doutrinas ou estudos que levam a um conhecimento melhor. Como é que foi essa ideia assim, do Alerta Geral? Eu lembro que foi, Você vai ficar surpreso, porque o Alerta Geral, o melhor verso que eu posso definir dele é que a Bíblia diz o seguinte, tudo que tiver à mão, faz conforme a sua capacidade. E eu sempre tive um coração para servir, quando eu vim para a Lagoinha, eu vim para fazer um estágio de 6 meses, porque eu havia me formado nos Estados Unidos, no curso de teologia de 3 anos, fiz o curso de missões, e quando eu cheguei no Brasil, eu sou advogado, administrador de empresa, fui fazer um estágio com o pastor Martins, 6 meses, fiquei 7 anos. O que aconteceu foi o seguinte, eu já fui aquele tempo da Escola Carisma, depois o Lagoinha.com, depois a administração da igreja. Você está falando rapidinho assim, mas é bom a gente lembrar, o Fernando, eu estudei na Escola Carisma nessa época, ele veio e fundou a Escola Carisma, o Carisma como seminário como conhecemos hoje, e foi um ano onde estudamos ali com matérias semelhantes lá ao Cristo para as Nações, ali e dali a coisa caminhou, né? Eu vim pensando, né, que eu havia abandonado minha vida secular para poder ir para o ministério. E a coisa interessante é que com o tempo a gente vai abrindo a mente, entendendo que quando você serve a Deus, não existe esse negócio de secular, não existe esse negócio de espiritual. Se Deus nos concede dons e talentos, tem gente que gosta de espiritualizar uns e não os outros. Dons e talentos que nós temos hoje em dia, quem que nos concedeu? Deus. Se Deus nos concedeu, é divino do mesmo jeito. Existem os dons e talentos específicos da igreja, existem os dons e talentos não só da igreja, como fora da igreja, no caso aí de governo, muitas coisas desse tipo. Mas o curioso é que, o que eu estava contando daquele verso, que Deus, tudo que tiver à mão faz conforme a sua capacidade. Eu vim para servir. E aí uma coisa foi trazendo a outra. Um dia nós compramos o canal de TV. Aí, passado o tempo, o superintendente Ian vira para mim e fala assim, Nando, estou precisando, né? Todo mundo chama de Nando aqui, né? Nando, eu estou precisando de um pastor e que seja advogado. É você mesmo. Eu falei, que é isso, Ian? Não, nós vamos fazer um programa de televisão lá e precisa de alguém, porque eram alguns políticos, na época era presidente da Câmara, o Betinho Duarte, e uma outra pessoa também, que era do Ministério Público, um procurador-geral da República, e eles precisavam fazer um programa de denúncias por causa do que acontecia em questão de jogos eletrônicos e algumas regras que estavam acontecendo e eles entrando na Justiça Federal para barrar no Brasil algum tipo de produto assim que fazia mal para nossas crianças. E aí fomos fazer o piloto. Nem o nome ainda tinha direito. Na hora que fez o piloto, a Inácia me chamou no escritório dela e falou, Fernando, você vai ser o apresentador? Eu falei, eu, Inácia, não sei mexer com isso não. Não, Fernando, você tem jeito, você tem talento. Eu falei, me engana que eu gosto, vai, você está me enrolando, né? Você está me elogiando. Não, você tem que fazer, você tem que fazer. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, fomos orar, falei, bom, se eles vão ajudar a gente a fazer, vamos tentar. E nós chegamos a ficar 2 anos, 2 anos e meio no ar, quando surgiram outras coisas. Aconteceu um fato por causa de estresse na igreja, eu estava assim, muito doente, pedi uma licença para o pastor Márcio e fui embora para os Estados Unidos fazer um MBA e fui embora. E agora voltamos, há 4 anos atrás, e acabou que apareceu de novo a oportunidade de fazer o Alerta Geral. Mas o cunho do Alerta Geral, no momento que a gente estava planejando, bom,
Então eu vou ser o apresentador? E você tem que bolar como é que você quer. O programa foi entregue para você, sim. Mas você não, vamos falar assim, você chegou lá, recebeu o presente, mas falou, você tinha que bolar, você tinha que faz. criar, você tinha que dar dinâmica ao programa. E eu nunca tinha feito televisão, nunca. O máximo que eu já tinha feito é dar uma entrevista ou outra numa rádio, alguma coisa, mas a televisão nunca. E eles foram ensinando, o pessoal foi mostrando como fazer, e eu sou advogado, administrador de empresa. E eu sou o tipo do cara que eu gosto de uma briga. Né? Então, assim, principalmente na hora que eu vejo algo injusto, eu não consigo ficar calado. Então, eu tenho que me envolver, aquele negócio. Nós começamos a fazer temas sempre voltados para esse tipo de coisa, onde o povo não gosta de comentar, não, isso é coisa que a gente não deve se envolver e vai abandonando para lá. É o que hoje você faz no Mente Aberta. O que a gente faz é que ele é um programa de debate, onde a gente tenta trazer pessoas que têm conhecimento técnico e também experiência em algumas áreas para poder dizer o que anda acontecendo, mas sempre com aquele sonho, com aquele projeto de falar, olha, existe solução, existe uma nuance bíblica, existe uma nuance cristã que pode fazer diferença. Não é só uma denúncia para trazer pessimismo. Não, é para levantar a bola, que existe possibilidades de melhoria. Olha, a grande realidade que eu aprendi em política é o seguinte, se você não coloca na agenda do governo um tema, ele não mexe. Ele não mexe. Se você não levantar o tema e fazer a coisa ficar popular e o povo questionar, não, é isso mesmo que nós queremos, tem que ter solução, tem que falar, tem que debater, aí entra na agenda pública. É quase o ditado, quem não se mostra não é visto. É isso aí. Então o governo, ele só vai querer mudar aquilo que o povo reclama, que o povo discute, que ele vê, gente, existe uma demanda, nós precisamos tomar alguma atitude para poder resolver aquele problema. Então, essa foi a ideia depois, a gente começar a trazer pessoas de várias áreas, tinha muita coisa de comportamento, muita coisa de saúde. Nos últimos tempos, realmente, o programa ficou cada vez mais política, economia e sociedade. Aí, Ele naturalmente foi tomando esse formato. Foi. Agora, a gente percebe também uma vocação sua natural para debater e para conversar sobre esses assuntos. Eu lembro mesmo quando a gente participava do bate-papo, você sempre trazia uma aplicação social e que fosse um objeto de transformação para a sociedade. Então, eu sempre te admirei pelo fato de você conseguir apresentar de uma forma simples e fácil para quem entende, e não de uma maneira pessimista, que é possível mudar determinadas áreas a partir de uma iniciativa que seja de um valor até bíblico. Eu falo até bíblico, não desmerecendo, mas eu falo um valor até bíblico, mostrando que a própria Bíblia traz muitos conceitos que podem mudar e influenciar uma sociedade. E você nunca teve medo de, vamos falar assim, de apontar o dedo e falar assim, aquilo está errado, mas eu tenho uma solução que possa levar em conta. Isso é natural para você, né, Nando? Eu sempre uso uma frase com o pastor Márcio, com algumas pessoas, é o seguinte, eu gosto de ser parte da solução e não parte do problema. Quer dizer, é muito fácil a gente ficar apontando o problema, está errado, está errado, está errado, e se a gente não apresenta alguma solução. Então, a melhor coisa que existe hoje em dia é a gente debater um assunto e falar, gente, a solução existe. A solução, a grande necessidade hoje a gente fala, chama-se vontade política. Porque se o governo tem uma vontade política, ele resolve a solução. Isso é muito simples, chama-se investimento. Se o governo começa a fazer investimento numa causa social e fala assim, eu vou pagar o preço para resolver esse assunto, ele consegue. Ele resolve. Há um tempo atrás, a gente estava assistindo sobre a crise na Grécia e perguntaram para um ministro de economia da Grécia, olha, vocês sabem o problema, vocês sabem como resolver, eles confessando isso, e por que não fazem? Porque nenhum político quer fazer o suicídio eleitoral. Mas o que seria isso? Porque é o seguinte, eles sabiam que as medidas que eles tinham que fazer eram amargas, eles sabiam que as medidas que eles tinham que fazer não são populares. E quem faz esse tipo de medida, ele não vai ganhar a eleição. Porque o povo quer dinheiro, ele vai resolver o problema, povo quer mas que ele a inflação baixa, o povo quer crédito. Só que o país vai indo de mal a pior, aconteceu na Grécia, ela quebrou. Ou seja, existem coisas que a gente sabe que vai dar errado e que a gente precisa alertar agora. Porque a própria palavra de Deus nos ensina isso. Olha, se você vê uma pessoa caminhando e você sabe que ela vai cair no buraco e ela cai no buraco, onde é que está o amor de Deus? A Bíblia fala o seguinte, olha, se você possui bens neste mundo e não faz nada pelo seu irmão, onde é que está o amor de Deus? Se você não cuida dos seus e principalmente da família, você é ímpio, é pior do que infiel. Quer dizer, existem coisas na palavra que a gente tem que ter a mente aberta para falar, opa, eu quero mudar de vida. 75% dos cristãos nos Estados Unidos acreditam que a vida cristã são regras de coisas que pode e coisas que não pode. Eles vão para o inferno. E a grande maioria dos brasileiros pensam a mesma coisa.
Eu lembro no colégio cristão, eu fiz uma pergunta dessa em sala de aula, quando eu argumentei aos meninos assim, sexta série, gente, o que é a Bíblia para vocês? E um aluno, representando a turma, disse, a Bíblia é um monte de pode e não pode, só que o não pode ganhou, porque era o conceito que ele tinha daquilo que é bíblico. Eu lembro, Charles, eu lembro quando eu nasci num lar evangélico, eu fui criado na igreja metodista, e eu me lembro que a mensagem geral, até quando eu me converti mesmo, era assim, bom, você converteu, agora você vai estudar, você vai trabalhar, você vai casar, vai ter filhos e trazer eles para a igreja. Mas só isso? Não, e vamos esperar Jesus voltar. Então, eu aprendi na minha prática de vida, no sofrimento, que eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, a vida cristã é só isso? Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no entendimento aquilo que Deus preparou para nós. Jesus falou que obras maiores do que Ele nós faríamos. Então eu comecei a questionar, falei, peraí, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu, com 18 anos, tive a oportunidade para ir para os Estados Unidos estudar numa escola bíblica. Eu comecei a fuçar as coisas. E eu lembro que na época eu confrontei até a família. Minha família não queria isso, de jeito nenhum. Acabou que eu fiquei 6 anos fora do Brasil e descobri uma coisa muito simples que hoje é normal no país. A gente aprende 2 grandes experiências na vida. A primeira é quando Jesus se torna a razão das nossas vidas. E a segunda, quando você descobre que Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa onde seja. A pessoa, na hora que ela compreende que ela é parte de um corpo, ela pensa, poxa, eu quero servir a Deus. E a coisa mais linda que existe é quando a pessoa encontra aquele dom que ela tem, aquela paixão que ela tem e do estilo que ela tem, e ela está no lugar certo, no momento certo, e ela fala assim, eu nasci para isso. E ele tem a certeza absoluta que ele pode virar e falar assim, eu morro por isso. É o verdadeiro evangelho. Porque quando Jesus veio e trouxe para os discípulos aquela visão, e eles começaram a aprender, no final da vida, eles se imergiram, eles aglutinaram tanto daquele ministério, daquela coisa, que eles falaram, por isso eu morro. Eu não vou negar mais Jesus, pode matar, pode perseguir, pode fazer o que for. É interessante você falando sobre sistemas religiosos. A gente pega o Velho Testamento inteiro, e a gente entende que a história toda, no final, Deus diz o seguinte, olha, a minha lei, que é todo o Velho Testamento, vai chegar o dia, e eu vou mudar isso tudo. E eu vou colocar a minha lei no seu coração. Aí muda tudo. Então aquele negócio de pode ou não pode, acaba. No momento que você entende que aquilo está dentro do seu coração, e você faz algo, e você pensa assim, puxa Deus, eu não devia ter feito isso. Você tem uma consciência plena, uma intimidade de que com aquilo, você tem uma consciência de que aquilo não agradou aquele que te ama. E não é, um você pode e você não pode. Mas olha, eu percebo, até lidei um pouco em escola, e eu vejo que as crianças, os jovens, eles são formatados. Vi isso agora numa experiência, vamos falar assim, em universidade, até ligado à nossa área de jornalismo, produção, editorial, de mídia, e nós somos formatados por pensadores teóricos. Uhum. O que sai daquilo, ele se torna às margens daquilo, é quase um marginal profissional. E às vezes eu vejo que o que se criou naquele formato não cabe mais hoje. Por exemplo, no início aqui eu até brinquei da interatividade, de Facebook, de Twitter, de tudo isso. Acreditava-se que a interação entre o telespectador e a televisão seria muito maior do que é hoje. Mas ainda não conseguiram isso, talvez por falta de formatos ou aberturas para se ter isso. Agora, como é que isso vai funcionar? Porque existe um formato, às vezes, que enquadra as pessoas.